Estudo bíblico. Vocacionados para uma nobre missão: ser e fazer discípulos. Lição 5. Fidelidade em meio à oposição e perseguição. Texto base: Jeremias capítulo 11, versículos 18 ao 23. O objetivo da lição é encorajar a persistência e fidelidade no chamado de ser e fazer discípulos, mesmo diante de circunstâncias adversas, provocadas por injustiças e perseguições. A mensagem central dos capítulos 11 a 20 do livro de Jeremias refere-se à quebra da aliança entre Judá e o Senhor, como também ao conflito entre a fidelidade profética e a resistência do povo. Deus relembrou os termos da aliança e denunciou a desobediência persistente da nação que teimosamente voltou a praticar a idolatria e por isso rejeitou ouvir sua voz, tornando inevitável o juízo. Ao mesmo tempo, esses capítulos revelam a intensa oposição enfrentada por Jeremias. O profeta foi ameaçado, ridicularizado, perseguido e até preso por anunciar a palavra do Senhor. Em meio a esse sofrimento, o texto expõe a dimensão profundamente humana do profeta que lamenta, questiona e expressa sua dor diante de Deus. Deus utilizou sinais simbólicos, como o cinto de linho e o vaso do oleiro, para mostrar que Judá, ao resistir à correção, caminhava para a ruína, enquanto o Senhor permanecia soberano para julgar e para refazer. Assim, Jeremias 11 a 20 ensina que a infidelidade à aliança traz consequências inevitáveis, que a verdade de Deus frequentemente provoca rejeição e que permanecer fiel ao chamado divino pode custar sofrimento, mas não anula a presença, a justiça e o propósito soberano do Senhor. Primeira reflexão: oposições surgem quando a vontade de Deus é realizada. Se a exemplo do profeta Jeremias você já esteve empenhado em algum projeto, seja ele de pequeno, médio ou grande porte, por certo deve ter convivido com a presença de opositores. Quando andamos em obediência à vontade de Deus, sempre despertaremos hostilidades daqueles cujo coração é dominado pela maldade. Nunca devemos nos esquecer de que sempre haverá oposição daqueles que, por natureza, são negativos e críticos. Pessoas racionalistas que têm dificuldades em se envolver com projetos que exigem gigantescos passos de fé. Enquanto os críticos afrontavam e debochavam, o profeta Jeremias continuava a sua tarefa. Críticos desmoralizam, enquanto os homens envolvidos com a obra de Deus encorajam. Nada alegra mais a Satanás e aos críticos do que ver seu negativismo resultar em paralisação de uma vocação. A coisa mais fácil a se fazer, quando criticado, é desistir, se abater, recuar. Mas lembre-se, estamos envolvidos em algo que pertence a Deus. Ele é o dono do que fazemos. Nós somos apenas um instrumento que Ele está usando para realizar o que Ele deseja. Estar envolvido com o reino de Deus exige pagar um preço, e quanto mais relevante é a tarefa realizada,
maior é o preço a ser pago. A pergunta é: estamos dispostos a desenvolver a vocação que recebemos de Deus ou ficaremos paralisados pela oposição de pessoas que não têm compromisso com a fé? Segunda reflexão: a fidelidade a Deus supera as oposições humanas. A experiência do profeta Jeremias nos revela que Deus está mais interessado em nossa fidelidade do que em nosso entendimento. As direções de Deus podem ser dolorosamente vagas e incompletas sob nossa perspectiva, porém sempre resultarão em conquistas extraordinárias. Ele não se sente obrigado a explicar todos os planos que possui, muito menos nos mostrar todas as garantias possíveis. Ele simplesmente nos manda confiar e agir com fé e fidelidade. Na verdade, existe uma boa razão para Deus não se sentir obrigado a nos fornecer um sistema de navegação. É porque Ele está se apresentando para ser a nossa própria direção. Até porque, se Deus nos mostrar o caminho todo de uma vez, por certo não suportaremos e desistiremos de desespero. É a fidelidade que nos ensina a andarmos pela fé. Deus nunca improvisa. Ele conhece o fim desde o começo. Ele tinha o destino de Jeremias mapeado muito antes do profeta dar o primeiro passo. Ele estava com seu braço direito estendido para proteger Jeremias das perseguições e injustiças. Ele tinha o ministério profético desenhado antes de Jeremias ser concebido no ventre de sua mãe. Só porque Deus não mostra os detalhes não quer dizer que Ele não os conheça. Acredite, Deus frequentemente está trabalhando nos bastidores da nossa vida, orquestrando o nosso destino, mesmo que não tenhamos ideia do que Ele está produzindo. A fidelidade atrai a proteção divina, enquanto a desobediência nos manterá vulneráveis e fragilizados pelas orquestrações dos opositores. Terceira reflexão: anime-se, você não está só. Os capítulos estudados estão marcados pela conspiração contra Jeremias, pelos seus lamentos pessoais e pela sua persistência no cumprimento da vocação. São nos momentos adversos marcados por desafios e obstáculos que a nossa mente entra em batalha e a nossa confiança é testada, questionando se realmente devemos confiar em Deus. É quando vivenciamos um período marcado por circunstâncias desfavoráveis que passa a existir em nós o dilema entre crer e duvidar da intervenção divina. É no calor da perseguição que as nossas emoções ficam comprometidas. Por causa da pressão provocada pela oposição, tornamo-nos mais vulneráveis, menos racionais, mais emotivos e, por isso, mais suscetíveis a sermos manipulados, persuadidos ou até mesmo enganados. Ainda que todas as circunstâncias não nos favoreçam, ou ainda que nossas orações pareçam não ser respondidas, há uma esperança. O Senhor permanece agindo em nosso favor. Acredite, mesmo em meio às frustrações e aos fracassos humanos, nós podemos esperar pela intervenção divina. Deus continua conosco. Não podemos permitir que o inimigo se aproprie de momentos de desânimo para levar incertezas à nossa mente.
não podemos nos sentir derrotados ou acovardados. Pelo contrário, porque decidimos confiar na bondade e na provisão de Deus, devemos ser revestidos de ousadia, mesmo em dias de angústias. Conforme disse o influente evangelista e autor britânico Campbell Morgan, Deus não pode usar homens trêmulos e temerosos. Quem sabe você não está desanimado por não saber lidar com as oposições e injustiças. Confie em Deus, prossiga, não pare, lute, reaja, avance. Mantenha sua confiança inabalável, pois Deus está agindo. A grande pergunta é: para onde os seus olhos e a sua atenção têm sido direcionados nos momentos mais desafiadores da vida? Agora vamos concluir o estudo de hoje. A confiança em Deus nos livra da paralisia do medo. A confiança no poder de Deus nos permite prosseguir com coragem, sem a contaminação do pessimismo, da dúvida e da incredulidade. A confiança em Deus nos livra de escolher trilhar por caminhos de morte e destruição. A confiança em Deus é o alicerce da vida, pois firma os nossos passos e fortalece os nossos corações. É a confiança que gera em nós dependência de Deus. Não se supera oposições, perseguições e injustiças sem dependência divina. Portanto, não duvide da presença protetora de Deus. Quando as possibilidades humanas se tornam limitadas, Deus prossegue atuando com poder e glória. Chegou a hora de enfrentarmos as pequenas fobias que atormentam a nossa vida. Chegou a hora do medo ser substituído pela paz que excede todo entendimento. Para pensar e agir. Primeiro, Jeremias foi rejeitado por anunciar a verdade de Deus. Em que situações hoje somos tentados a nos calar para evitar conflitos? Segundo, que tipos de oposição, família, trabalho, amizades, sociedade, mais desafiam nossa fidelidade a Deus atualmente? Terceiro, de que forma o sofrimento de Jeremias nos encoraja a permanecer firmes mesmo quando nos sentimos sozinhos? Esperamos que este estudo lhe ajude na compreensão da Bíblia Sagrada. Obrigada por permanecer até o final em nosso refúgio. Aqui você encontrará outros textos e estudos bíblicos. Compartilhe você também esta mensagem. Através dos links na descrição deste vídeo, você terá acesso à nossa estante virtual com diversos livros. Até o próximo encontro.